Ezequiel 18, 23. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? A Bíblia é clara ao afirmar que Deus não se alegra no sofrimento dos ímpios, e muito menos no dos justos. Então, por que ele permite tanta enfermidade no mundo? Vamos para o primeiro exemplo bíblico. Nosso primeiro exemplo vem do livro de Jó, uma narrativa que muitos consideram o ponto de partida para entender o sofrimento na Bíblia. Jó era um homem reto, temente a Deus, abençoado com riquezas e uma família numerosa. Sua vida parecia perfeita, até que em um único dia, tudo mudou. Ele perdeu suas posses, seus filhos e, por fim, sua saúde. Coberto de feridas da cabeça. Aos pés, Jó se viu em uma situação aparentemente sem esperança. Seus amigos insistiam que ele devia ter pecado para merecer tal castigo, mas Jó manteve sua integridade. O que torna esta história tão poderosa é que nós, os leitores, temos uma visão privilegiada dos bastidores celestiais. Sabemos que Deus permitiu que Satanás testasse Jó, não porque Jó tivesse feito algo errado, mas porque sua fé era tão extraordinária que merecia ser provada. É como um treinador que coloca seu melhor atleta nos testes mais difíceis, não para quebrá-lo, mas para mostrar ao mundo o quão excepcional ele é. A doença de Jó não era um castigo, mas uma oportunidade para demonstrar uma fé inabalável. No final, Jó não apenas manteve sua fé, mas a aprofundou. Ele passou de alguém que conhecia a Deus por ouvir falar, para alguém que o encontrou pessoalmente em meio ao sofrimento. Sua declaração, "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem", resume belamente como o sofrimento pode nos levar a um relacionamento mais íntimo com o Criador. Esta história nos ensina que, às vezes, Deus permite a enfermidade não para nos punir, mas para revelar a verdadeira natureza e profundidade de nossa fé, tanto para nós mesmos, quanto para o mundo ao nosso redor. Nosso segundo exemplo nos leva ao Egito Antigo, onde encontramos Moisés enfrentando o faraó. Entre as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito, a 6ª praga era especificamente uma doença. Tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. À primeira vista, pode parecer cruel que Deus use doenças como forma de julgamento, mas precisamos entender o contexto mais amplo. O Egito, naquela época, era uma superpotência que oprimia o povo de Deus. O faraó se considerava uma divindade e desafiava abertamente o poder do verdadeiro Deus. As pragas, incluindo esta enfermidade, tinham um propósito múltiplo. Primeiro, eram uma demonstração clara do poder de Deus sobre os falsos deuses do Egito. Cada praga atacava especificamente uma área que os egípcios acreditavam estar sob o controle de uma de suas divindades. No caso da 6ª praga, ela desafiava diretamente os deuses egípcios associados à cura e à saúde. Era como se Deus estivesse dizendo: "Vejam, seus deuses não podem protegê-los nem curá-los. Eu sou o único Deus verdadeiro." Em segundo lugar, as pragas serviam como um chamado ao arrependimento. Deus dava ao faraó múltiplas oportunidades de reconhecer sua autoridade e libertar o povo de Israel. A enfermidade, neste caso, não era apenas um castigo, mas um convite à mudança de coração. É como um pai que disciplina um filho, não por prazer, mas na esperança de que o filho aprenda e mude seu comportamento. Além disso, as pragas, incluindo a enfermidade, serviam para fortalecer a fé dos israelitas. Imagine estar escravizado por gerações e então ver o Deus de seus antepassados agir de forma tão poderosa em seu favor. Cada praga era um testemunho vivo do amor e do poder de Deus por seu povo. A doença que afligia os egípcios se tornava, para os israelitas, um sinal de esperança e libertação iminente. É fascinante notar que os israelitas foram poupados desta praga. Esta história nos desafia a olhar além do sofrimento imediato e buscar entender o propósito mais amplo de Deus. Às vezes, o que parece ser apenas dor e aflição pode ser, na verdade, parte de um plano de Deus para trazer libertação. Avancemos agora para o deserto,
onde os israelitas vagaram por 40 anos após a saída do Egito. Aqui encontramos um dos exemplos mais intrigantes de como Deus usa a enfermidade, o caso das serpentes abrasadoras. O povo de Israel, impaciente e ingrato, começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam da comida, da falta de água e até questionavam por que haviam sido tirados do Egito. Em resposta a esta rebelião, Deus enviou serpentes venenosas entre o povo. Muitos foram mordidos e morreram. À primeira vista, isso pode parecer uma punição severa, mas há muito mais nesta história do que aparenta. Este incidente nos ensina várias lições profundas sobre a enfermidade e o caráter de Deus. Primeiro, vemos que às vezes Deus permite ou até mesmo envia aflições como uma forma de correção. É como um despertador que toca de manhã. Pode ser irritante e incômodo, mas seu propósito é nos acordar para algo importante. As serpentes eram um alerta físico para uma condição espiritual, a ingratidão e a rebelião do povo. Segundo, observe a reação do povo. Quando confrontados com as consequências de suas ações, eles não endureceram seus corações ainda mais. Em vez disso, reconheceram seu erro e pediram a Moisés que intercedesse por eles. Isso nos mostra que a enfermidade pode ser um catalisador para o arrependimento e a mudança de coração. É como se Deus estivesse dizendo: agora que tenho sua atenção, vamos falar sobre o que realmente importa. Mas a parte mais fascinante desta história vem a seguir. Deus instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em uma haste. Qualquer pessoa que fosse mordida e olhasse para a serpente seria curada. Isto é profundamente simbólico. A mesma coisa que trouxe a morte à serpente, agora se tornava o meio de cura, mas apenas para aqueles que obedecessem e olhassem para ela com fé. Esta história prefigura de maneira poderosa a salvação através de Cristo. Jesus mesmo faz referência a este evento em João 3, 14, 15, comparando-o à sua própria crucificação. Assim como os israelitas eram curados olhando para a serpente levantada, somos salvos olhando com fé para Cristo na cruz. O veneno do pecado, que traz morte, é vencido por aquele que se tornou pecado por nós na cruz. Esta narrativa nos ensina que Deus pode usar até mesmo as situações mais dolorosas e aparentemente sem esperança para nos apontar para a salvação. A enfermidade, neste caso, não era o fim da história, mas o começo de uma lição poderosa sobre fé, obediência e a graça salvadora de Deus. Agora vamos dar um salto para o Novo Testamento e examinar um dos exemplos mais intrigantes de enfermidade na Bíblia, o caso do apóstolo Paulo. Este homem, que escreveu grande parte do Novo Testamento e foi fundamental na expansão do cristianismo primitivo, não estava imune a problemas de saúde. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo fala de um espinho na carne que o atormentava. Ele descreve como implorou a Deus 3 vezes para que removesse esta aflição, mas a resposta que recebeu foi surpreendente. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Primeiro, notemos que Paulo, um gigante da fé, um homem que realizou milagres e plantou igrejas por todo o mundo conhecido, tinha uma condição física que o incomodava constantemente. Isso nos lembra que ninguém, não importa quão espiritualmente maduro ou usado por Deus, está isento de enfermidades. É como um alpinista experiente que, mesmo após escalar os picos mais altos do mundo, ainda pode sofrer com dores nas articulações ou problemas respiratórios. A condição física de Paulo não diminuía sua eficácia no ministério. Na verdade, parece que a aumentava. Paulo menciona que este espinho lhe foi dado para impedi-lo de se exaltar demais devido às grandes revelações que havia recebido. Isso nos mostra que, às vezes, Deus permite que continuemos com uma condição física para nos manter humildes e dependentes dele. É como um pai que, ao ensinar um filho a andar de bicicleta, não remove as rodinhas de treinamento imediatamente. Essas limitações temporárias têm um propósito: evitar quedas mais sérias e construir confiança. A resposta de Deus a Paulo é profundamente significativa. Ele não remove o problema,
mas promete que sua graça será suficiente. Isso nos ensina que o poder de Deus não se manifesta apenas na ausência de fraquezas, mas muitas vezes através delas. É como um vaso de barro que, quando rachado, permite que a luz interna brilhe ainda mais. Voltemos agora nossa atenção para uma das histórias mais tocantes dos Evangelhos, encontrada no 9º capítulo do livro de João. Jesus e seus discípulos encontram um homem que era cego de nascença. Os discípulos, refletindo uma crença comum da época, perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Esta pergunta revela uma mentalidade prevalente não apenas naquela época, mas que ainda persiste em muitos círculos hoje. A ideia de que toda enfermidade é resultado direto do pecado pessoal ou familiar. A resposta de Jesus, no entanto, é surpreendente e revolucionária. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A cura subsequente do homem cego não é apenas um milagre físico, mas uma poderosa lição espiritual. Jesus usa lama, feita com sua saliva, para ungir os olhos do homem e o envia para se lavar no tanque de Siloé. Este processo incomum nos lembra que os métodos de Deus para nos curar e nos transformar nem sempre seguem nossa lógica humana. Às vezes, o caminho para nossa cura pode parecer estranho ou até mesmo desconfortável, mas a obediência às instruções de Deus é crucial. O homem cego obedeceu, e o resultado foi não apenas a restauração de sua visão física, mas também uma profunda transformação espiritual. Ele passou de alguém que não conhecia Jesus para um defensor corajoso da verdade, enfrentando até mesmo a oposição dos líderes religiosos. Quantas vezes julgamos apressadamente, assumindo que as dificuldades de alguém são resultado de seus pecados? Este relato nos convida a olhar para além da superfície, a buscar o propósito divino, mesmo nas situações mais desafiadoras. Talvez a pergunta que devemos fazer, quando confrontados com a doença, não seja: por que isso aconteceu? Mas sim, como Deus pode ser glorificado através disso? Continuando nossa jornada, encontramos outro exemplo fascinante no Antigo Testamento, a história do rei Ezequias. Este rei de Judá era conhecido por sua devoção a Deus e por liderar uma reforma espiritual significativa em seu reino. No entanto, em 2 Reis 20, lemos que Ezequias ficou gravemente doente, a ponto de o profeta Isaías vir até ele com uma mensagem divina: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esta situação nos ensina várias lições importantes sobre a enfermidade e nossa relação com Deus. Primeiro, vemos que mesmo pessoas fiéis e dedicadas a Deus não estão imunes a doenças graves. Ezequias era um rei justo, que havia feito muito para restaurar a adoração verdadeira em Judá, mas isso não o protegeu automaticamente de enfermidades. É como um atleta dedicado que, apesar de todo o seu treinamento e cuidado com a saúde, ainda pode sofrer lesões. Isso nos lembra que a doença não é sempre um sinal de desfavor divino ou falta de fé. A reação de Ezequias a esta notícia é notável e instrutiva. Ele não se revolta contra Deus ou cai em desespero. Em vez disso, ele se volta para a parede e ora fervorosamente, lembrando a Deus de sua fidelidade e serviço. Esta atitude nos ensina a importância de nos voltarmos para Deus em tempos de crise, especialmente quando enfrentamos doenças graves. É como uma criança que, ao se machucar, corre imediatamente para os braços de seus pais em busca de conforto e ajuda. A oração de Ezequias não é uma negociação ou uma exigência, mas um apelo sincero baseado em seu relacionamento com Deus. O resultado desta oração é surpreendente. Deus ouve Ezequias e decide adicionar 15 anos à sua vida. Isso nos mostra o poder da oração fervorosa e sincera. No entanto, é importante notar que Deus não removeu a doença instantaneamente. Em vez disso, ele instruiu Isaías a aplicar um emplastro de figos na ferida de Ezequias como parte do processo de cura. Este detalhe é significativo, pois nos lembra que, mesmo quando Deus intervém milagrosamente,
Deus pode usar tanto meios sobrenaturais quanto naturais para nos curar. A história de Ezequias também nos alerta sobre as possíveis consequências de nossas orações. Embora a extensão de sua vida fosse uma bênção, durante esses anos adicionais, Ezequias tomou algumas decisões que tiveram consequências negativas para seu reino. Isso nos lembra que devemos orar não apenas por mais tempo de vida, mas por sabedoria para usar bem o tempo que nos é dado. É como alguém que pede um aumento de salário, mas depois não sabe administrar bem o dinheiro extra. Esta narrativa nos desafia a considerar: quando oramos por cura, estamos preparados para as responsabilidades que vêm com a saúde restaurada? Estamos dispostos a usar nossa vida prolongada para a glória de Deus? A história de Ezequias nos ensina que a enfermidade pode ser um chamado para pôr nossa casa em ordem, não apenas em termos práticos, mas espiritualmente. Agora vamos examinar um dos exemplos mais enigmáticos de enfermidade na Bíblia, o caso de Timóteo, o jovem protegido do apóstolo Paulo. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo oferece um conselho intrigante: não continues a beber somente água, use um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Este versículo, aparentemente simples, revela muito sobre como Deus pode usar a enfermidade em nossas vidas e como devemos lidar com ela. Primeiro, notamos que Timóteo, um líder respeitado na igreja primitiva e um homem de fé notável, sofria de problemas de saúde recorrentes. Isso nos mostra que mesmo os mais dedicados servos de Deus não estão isentos de enfermidades crônicas. É como um jardineiro experiente que, apesar de todo o seu conhecimento e cuidado, ainda pode sofrer com alergias ao pólen. A condição de Timóteo nos lembra que a saúde física perfeita não é um pré-requisito para o serviço eficaz no reino de Deus. Em segundo lugar, é fascinante que Paulo, que em outras ocasiões realizou curas milagrosas, aqui oferece um conselho prático e medicinal. Ele recomenda o uso de vinho, provavelmente por suas propriedades antissépticas e digestivas conhecidas na época. Voltemos agora nossa atenção para uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento, o rei Davi. Embora seja mais conhecido por suas vitórias militares, sua habilidade como músico e sua devoção a Deus, Davi também experimentou períodos de enfermidade intensa. No Salmo 38, que é descrito como um salmo de Davi para trazer à memória, encontramos um relato vívido de seu sofrimento físico e emocional. Davi escreve: não há saúde em minha carne por causa da tua indignação, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Este salmo nos oferece uma perspectiva única sobre como Davi via sua doença em relação ao seu pecado e ao juízo divino. É como um espelho que reflete não apenas nossa condição física, mas também nosso estado espiritual. Davi reconhece uma conexão entre sua condição física e suas transgressões, mostrando uma compreensão profunda da interligação entre o espiritual e o físico. É como um ecossistema, onde a poluição em uma área afeta inevitavelmente todo o ambiente. Esta visão nos desafia a considerar como nossas escolhas e ações podem impactar nossa saúde de maneiras que talvez não percebamos imediatamente. No entanto, o mais notável neste salmo é como Davi responde à sua enfermidade. Ele não se revolta contra Deus ou cai em desespero. Em vez disso, ele se volta para Deus em confissão e súplica. É como um filho que, tendo desobedecido e se machucado, corre de volta para os braços de seu pai, buscando tanto perdão quanto cura. Davi declara: pois em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Esta atitude de esperança e confiança em meio ao sofrimento é profundamente instrutiva. Ela nos ensina que mesmo quando nossa doença pode estar ligada às consequências de nossas ações, Deus ainda é nossa fonte última de esperança e cura. É como um navegador que, mesmo tendo se desviado do curso e enfrentando uma tempestade, sabe que sua única chance de salvação está em voltar-se para o farol, que o guiará em segurança para o porto. A transparência de Davi em expressar sua dor e angústia é outro aspecto importante deste salmo.
Ele não tenta esconder ou minimizar seu sofrimento, mas o expõe completamente diante de Deus. Esta honestidade crua nos lembra que não precisamos fingir estar bem quando não estamos, nem mesmo diante de Deus. É como um paciente que, para receber o tratamento adequado, deve ser completamente honesto com o médico sobre seus sintomas e histórico médico. Agora, vamos explorar uma história fascinante do Antigo Testamento que nos mostra como Deus pode usar a enfermidade não apenas para disciplinar, mas também para instruir e proteger. No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, encontramos a história do rei Uzias. Este rei começou seu reinado de maneira promissora, fazendo o que era reto aos olhos de Deus e prosperando grandemente. No entanto, com o tempo, seu sucesso o levou ao orgulho, e ele cometeu um erro grave. Tentou queimar incenso no templo, uma função reservada exclusivamente para os sacerdotes. Quando foi confrontado por sua transgressão, Uzias ficou furioso. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Esta lepra súbita não era apenas uma punição, mas uma intervenção divina com múltiplos propósitos. Primeiro, serviu como uma correção imediata para o orgulho e a desobediência de Uzias. É como um semáforo que muda repentinamente para vermelho, forçando um motorista imprudente a parar antes que cause um acidente. A doença de Uzias o impediu de continuar em seu caminho de transgressão e, potencialmente, causar danos ainda maiores ao seu reino e ao culto a Deus. Em segundo lugar, esta enfermidade serviu como uma lição poderosa, não apenas para Uzias, mas para todo o povo. Demonstrou de forma vívida e inconfundível a santidade de Deus e a importância de respeitar os limites estabelecidos por Ele. É como um pai que permite que seu filho experimente as consequências naturais de suas ações imprudentes, não por crueldade, mas para ensinar uma lição que palavras sozinhas não conseguiriam transmitir. A lepra de Uzias se tornou um testemunho visível e duradouro da seriedade com que Deus vê a presunção e a desobediência, especialmente em questões de adoração e liderança espiritual. Vamos agora voltar nossa atenção para uma das histórias mais comoventes e instrutivas do Novo Testamento: a ressurreição de Lázaro, narrada no capítulo 11 do Evangelho de João. Esta narrativa nos oferece uma perspectiva única sobre como Jesus lida com a enfermidade e a morte, e o que isso nos ensina sobre o propósito divino por trás do sofrimento. A história começa com Lázaro, um amigo próximo de Jesus, caindo gravemente doente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviam uma mensagem urgente a Jesus, esperando que ele venha rapidamente para curar seu irmão. A reação de Jesus, no entanto, é surpreendente. O texto nos diz que, ao ouvir que Lázaro estava doente, Jesus ficou onde estava por mais 2 dias. Esta aparente falta de urgência pode parecer cruel à primeira vista, mas Jesus explica: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus sabia que o plano não era apenas curar Lázaro de uma doença, mas demonstrar seu poder sobre a própria morte. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. As reações de Marta e Maria são tocantes e reveladoras. Ambas dizem a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Suas palavras refletem uma mistura de fé e decepção que muitos de nós experimentamos quando enfrentamos doenças graves ou perdas. A resposta de Jesus a Marta é fundamental para entendermos sua perspectiva sobre a doença e a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta declaração revolucionária nos lembra que, para Deus, a morte física não é o fim da história. É como um autor que sabe que o capítulo atual de um livro, por mais sombrio que pareça, não é o final da narrativa. O momento mais comovente da história vem quando Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Este ato profundamente humano nos mostra que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento.
Mesmo sabendo que estava prestes a ressuscitar Lázaro, Jesus compartilhou da dor daqueles que amava. É como um pai que chora com seu filho sobre um brinquedo quebrado, mesmo sabendo que pode consertá-lo facilmente. Finalmente, Jesus realiza um milagre, chamando Lázaro de volta à vida. Este ato poderoso não apenas restaura Lázaro, mas também fortalece a fé de muitos que testemunharam o evento. A doença e a morte de Lázaro se tornaram um palco para a demonstração do poder e da glória de Deus. Esta história nos ensina várias lições importantes sobre a enfermidade. Às vezes, Deus permite que situações se agravem além do que consideramos o ponto de não retorno, para demonstrar seu poder de maneira ainda mais impressionante. Nossas percepções de tempo e urgência nem sempre se alinham com o plano divino. O que pode parecer um atraso para nós pode ser um timing perfeito na perspectiva de Deus. Deus é capaz de usar até mesmo as situações mais desesperadoras para sua glória e para o fortalecimento de nossa fé. Jesus se importa profundamente com nosso sofrimento, mesmo quando seu plano envolve permitir que passemos por dificuldades temporárias. A verdadeira esperança em face da doença e da morte não está apenas na cura física, mas na vida eterna que Jesus oferece. Agora, vamos explorar outro exemplo fascinante do Antigo Testamento que ilustra como Deus pode usar a enfermidade não apenas para disciplinar, mas também para demonstrar seu poder e soberania. A história de Naamã, o comandante do exército sírio, encontrada em 2 Reis, capítulo 5. Naamã era um homem poderoso e respeitado, um grande guerreiro. No entanto, ele sofria de uma doença temida e estigmatizante, a lepra. Esta condição não apenas ameaçava sua saúde, mas também sua posição social e sua carreira. É como um atleta de elite que de repente se vê lutando contra uma lesão que pode encerrar sua carreira. O que torna esta história particularmente interessante é como Deus usa a enfermidade de Naamã para uma série de propósitos maiores. Primeiro, a doença serve como um nivelador, lembrando a Naamã e a nós, que mesmo os mais poderosos e bem-sucedidos não estão imunes às fragilidades humanas. É como um lembrete de que, independentemente de nossa posição ou conquistas, todos nós compartilhamos a mesma condição humana vulnerável. Em segundo lugar, a busca de Naamã por cura o leva a Israel, a terra do Deus verdadeiro. Sua doença se torna o catalisador para um encontro com o poder divino que ele não teria experimentado de outra forma. É como se a lepra fosse um convite involuntário para conhecer o Deus de Israel. A jornada de Naamã para a cura está cheia de lições valiosas. Quando ele finalmente chega ao profeta Eliseu, esperando um grande espetáculo de cura, recebe instruções simples e aparentemente insignificantes: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio, Naamã fica indignado. Ele esperava algo mais dramático, mais digno de sua posição. Esta reação nos lembra de como muitas vezes buscamos soluções grandiosas para nossos problemas, ignorando os remédios simples que Deus coloca diante de nós. É como alguém que busca tratamentos exóticos e caros, ignorando conselhos básicos de saúde que poderiam fazer toda a diferença. A humildade de Naamã em eventualmente seguir as instruções de Eliseu, incentivado por seus servos, leva não apenas à sua cura física, mas também a uma transformação espiritual. Depois de ser curado, Naamã declara: "Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel." Sua doença se tornou o caminho para uma descoberta espiritual profunda. É como alguém que, ao lutar contra uma doença grave, descobre um propósito e uma fé que transformam toda a sua perspectiva de vida. Esta narrativa nos ensina várias lições importantes sobre a enfermidade. Às vezes, Deus permite doenças em nossas vidas para nos humilhar e nos preparar para receber suas bênçãos. A enfermidade pode ser o meio pelo qual Deus nos leva a encontros transformadores com Ele. A cura muitas vezes requer humildade e disposição para seguir instruções que podem parecer simples ou ilógicas aos nossos olhos.
Deus pode usar nossa busca por cura física como um caminho para nossa cura espiritual e transformação. Nossas doenças podem ser o meio pelo qual Deus demonstra seu poder, não apenas para nós, mas para aqueles ao nosso redor. Vamos agora examinar uma história do Novo Testamento que ilustra como Jesus usa a enfermidade para ensinar lições profundas sobre fé, perseverança e o tempo de Deus. A cura da mulher com fluxo de sangue, narrada em Marcos 5, 25, 34. Esta mulher, cujo nome não conhecemos, havia sofrido com um fluxo de sangue por 12 longos anos. Sua condição não era apenas fisicamente debilitante, mas também a tornava cerimonialmente impura segundo a lei judaica, isolando-a socialmente. É como alguém que sofre de uma doença crônica que não apenas drena suas forças, mas também a impede de participar plenamente da vida em comunidade. O texto nos diz que ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos e gastado tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Esta descrição ressoa com muitos que lutaram contra doenças crônicas, experimentando uma série de tratamentos sem sucesso e enfrentando não apenas o fardo físico da doença, mas também o peso financeiro e emocional de buscar a cura. É como alguém que esgotou todas as opções médicas convencionais e se sente sem esperança. O que torna esta história particularmente poderosa é a determinação e a fé da mulher. Quando ela ouve falar de Jesus, decide que se pudesse apenas tocar suas vestes, seria curada. Sua fé a leva a superar os obstáculos sociais e legais para se aproximar de Jesus em meio à multidão. É como alguém que, tendo esgotado todas as outras opções, faz um último esforço desesperado, impulsionado por uma centelha de esperança. O momento do toque é transformador. Imediatamente, ela sente que está curada, e Jesus percebe que poder saiu dele. A reação de Jesus é reveladora. Em vez de simplesmente seguir em frente, ele para e pergunta: "Quem tocou em minhas vestes?" Esta pausa cria um momento de confronto e revelação. É como um médico que, em vez de apenas tratar os sintomas, busca entender a pessoa por trás da doença. Quando a mulher, com medo e tremendo, vem e se prostra diante de Jesus, confessando tudo, a resposta dele é cheia de compaixão. "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal." Esta interação nos ensina várias lições importantes. Jesus se importa não apenas com nossa cura física, mas com nossa restauração completa, física, emocional e social. A fé persistente, mesmo quando parece não haver mais esperança, pode levar a encontros transformadores com Deus. Às vezes, Deus permite que lutemos por longos períodos, não porque Ele é indiferente, mas porque está preparando o cenário para uma demonstração ainda mais poderosa de sua graça. Nossa cura não é apenas para nós, mas pode servir como um testemunho para outros. O confronto público da mulher com Jesus permitiu que sua história de fé e cura fosse compartilhada e preservada para inspirar gerações futuras. Jesus valoriza nossa fé individual e nosso encontro pessoal com Ele, mesmo em meio a demandas e pressões de multidões. Vamos agora examinar uma narrativa do Novo Testamento que ilustra como Jesus usa a enfermidade para revelar verdades profundas sobre pecado, cura e o propósito de Deus. A cura do paralítico, narrada em Marcos 2, 1-12. A cena se desenrola em Cafarnaum, onde Jesus está ensinando em uma casa lotada. 4 homens carregando um amigo paralítico estão determinados a levá-lo até Jesus. Incapazes de entrar pela porta devido à multidão, eles tomam uma decisão drástica. Sobem ao telhado, fazem uma abertura e baixam o homem em sua maca diante de Jesus. Esta ação extraordinária nos ensina sobre a importância da comunidade e da fé perseverante quando enfrentamos doenças. É como um grupo de amigos que se unem para ajudar um ente querido a obter um tratamento experimental, superando todos os obstáculos no caminho. A resposta de Jesus ao ver a fé deles é surpreendente. Em vez de curar imediatamente o homem, ele diz: "Filho, os seus pecados estão perdoados."
Esta declaração provoca uma controvérsia imediata entre os líderes religiosos presentes, que consideram as palavras de Jesus uma blasfêmia. Jesus, percebendo seus pensamentos, faz uma pergunta retórica. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados. Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Então, para provar que tem autoridade para perdoar pecados, Jesus cura o homem, ordenando-lhe que se levante, pegue sua maca e vá para casa. Esta narrativa nos ensina várias lições importantes sobre a relação entre pecado, enfermidade e cura. Jesus vê além da aflição física e aborda primeiro a necessidade espiritual mais profunda, o perdão dos pecados. Isso nos lembra que a saúde espiritual é tão importante quanto, se não mais, que a saúde física. Embora nem toda doença seja resultado direto do pecado pessoal, como Jesus deixa claro em outras passagens, existe uma conexão geral entre pecado e sofrimento no mundo caído. A cura completa envolve tanto o corpo quanto a alma. A autoridade de Jesus para curar doenças físicas é uma demonstração de sua autoridade divina para perdoar pecados. É como se a cura física fosse um sinal visível de uma realidade espiritual invisível. A fé da comunidade pode desempenhar um papel crucial em nossa cura. Jesus responde à fé dos amigos do paralítico, nos lembrando da importância do apoio e da intercessão de outros em nossa jornada de cura. Às vezes, os obstáculos em nosso caminho para a cura exigem soluções criativas e determinação. A ação ousada dos amigos do paralítico nos encoraja a ser persistentes e inovadores em nossa busca por cura e restauração. Assim como o paralítico saiu da casa não apenas andando, mas também perdoado e restaurado espiritualmente, nós também podemos buscar uma cura que vai além do físico e toca as profundezas de nossa alma. Agora, outra fascinante história do Antigo Testamento que ilustra como Deus pode usar a enfermidade para um propósito maior, mesmo quando parece ser uma punição. A lepra de Miriam, narrada em Números 12. Miriam, irmã de Moisés e profetisa, juntamente com seu irmão Arão, fala contra Moisés por causa de sua esposa Cuxita. Eles questionam: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Esta crítica revela ciúme e uma contestação da autoridade única de Moisés como líder escolhido por Deus. A resposta divina é rápida e severa. Deus chama os 3 irmãos para a tenda do encontro e repreende Miriam e Arão, afirmando a posição especial de Moisés. Quando a nuvem da presença divina se afasta, Miriam está coberta de lepra, branca como a neve. Esta situação levanta questões importantes sobre o uso divino da enfermidade como forma de disciplina. É como um pai que usa uma consequência séria para corrigir um comportamento gravemente errado de um filho. A lepra de Miriam não era apenas uma punição física, mas também a tornava cerimonialmente impura, forçando-a a ser isolada do acampamento. A reação de Arão é imediata. Ele reconhece o pecado que cometeram e implora a Moisés: Ah, meu Senhor, rogo-te que não ponhas sobre nós este pecado, pois procedemos loucamente. Moisés, demonstrando um caráter nobre e perdoador, clama a Deus pela cura de sua irmã. Ó Deus, rogo-te que a cures. Deus responde ao pedido de Moisés, mas não remove imediatamente a lepra. Em vez disso, ele ordena que Miriam fique fora do acampamento por 7 dias, após os quais ela seria readmitida. Este período de isolamento serve como um tempo de reflexão e arrependimento. Esta narrativa nos ensina várias lições importantes sobre a enfermidade e os propósitos de Deus. Às vezes, Deus permite ou até mesmo envia doenças como uma forma de disciplina para nos corrigir e nos trazer de volta ao caminho certo. É como um alarme que nos desperta para uma realidade que estávamos ignorando. A enfermidade pode servir como um tempo fora espiritual, forçando-nos a parar e refletir sobre nossas ações e atitudes. O isolamento de Miriam por 7 dias proporcionou tempo para arrependimento e crescimento espiritual.
A intercessão de outros pode desempenhar um papel crucial em nossa cura. A oração de Moisés pela irmã, que o havia criticado, demonstra perdão e amor, qualidades que Deus valoriza. Deus é misericordioso mesmo em sua disciplina. Ele ouve a oração de Moisés e cura Miriam, mostrando que seu objetivo final é a restauração, não a punição perpétua. Nossas ações e atitudes afetam não apenas a nós mesmos, mas toda a comunidade. A jornada de Israel foi atrasada por 7 dias enquanto esperavam por Miriam, lembrando-nos que nosso pecado e subsequente disciplina podem ter consequências mais amplas. Por fim, esta narrativa nos encoraja a ser como Moisés, prontos para perdoar e interceder pelos outros, mesmo quando fomos feridos por eles. Nos lembra que, assim como Deus é misericordioso conosco, devemos estender essa mesma misericórdia aos outros, orando por sua restauração e cura.